Consultoria técnica para implantação e manejo de tanques de tilápias em penitenciária semiaberta de Vila Velha, no Espírito Santo. Projeto realizado por Fabrício Beckett Bon, Henrico Ruschi Bretes, Anne Caroline Macario Everton e Laís Barbosa Armindo. A piscicultura é uma atividade agrícola que tem como objetivo a criação de peixes, na qual exerce controle sobre o crescimento, reprodução e alimentação dos animais, e foi introduzida em 1912 por Rodolfo von Liering, que salientava que a criação de peixes deveria representar a mesma facilidade de criação de galinhas. E o Brasil é o país que desenvolve a piscicultura em águas continentais, representadas principalmente pela tilapicultura, destacando-se como uma das mais importantes para a agrícola brasileira. Ou seja, com a degradação de recursos hídricos, a piscicultura abraçou o sistema de SRA, recirculação de água, que virou uma alternativa para manter os tanques em boas condições. O SRA visa o máximo aproveitamento da água, trabalhando com um sistema de filtros mecânicos e biológicos para a retirada de sólidos, fezes e restos de ração, e retirada de componentes nitrogenados, ou seja, amônia e fósforo. Segundo Santos, no ano de 2010, no Brasil, o cumprimento de pena restritiva de liberdade visa a reinserção do preso à sociedade. Sendo assim, tal indivíduo, durante o cumprimento da sua pena, deve ter acesso aos meios que possibilitem a sua reeducação, garantindo a sua readaptação ao convívio social no final da sua condenação. O objetivo deste projeto foi fornecer toda a consultoria técnica para a construção de tanques de tilápias, a fim de auxiliar o sistema penal na ressocialização dos detentos do presídio semiaberto de Vila Velha, utilizando esses tanques de piscicultura como meio de interação e, através de ferramentas sustentáveis, agregar conhecimento técnico para que se tornem autossuficientes no manejo dessa cultura. Este projeto atendeu uma demanda da Vara de Execução Penal de Vila Velha, onde são desenvolvidas diversas atividades ressocializadoras em penitenciárias semiabertas. O projeto tem como sede o Complexo Penitenciário de Xuri, na zona rural de Vila Velha, que já possui hortas comunitárias como atividade principal dessa ressocialização. Para conseguirmos êxito em nossa proposta, buscamos conhecimentos em vários segmentos e com profissionais de diversas áreas. Primeiro a gente realizou um curso da Embrapa chamado Aquaponia Familiar, de onde extraímos o conhecimento em relação ao manejo e propriedades físico-químicas da água. Posteriormente, tivemos uma conversa com Igor Borges Damascena, que é dono do canal Gincapas no YouTube, engenheiro químico formado pela Universidade Federal Fluminense e técnico em aquicultura pelo Instituto Federal de Goiás. Igor também é piscicultor e ele trabalha com o sistema de recirculação de água desde 2007. Ele nos apresentou diversos estudos de caso vivenciados por ele, de onde obtivemos bastante informação acerca da piscicultura. Esse é um projeto de um tanque de 30 mil litros de água, com sistema de recirculação, o RAS, e aeração por soprador. Filtros elevados não escavados em blocos cimentícios ou cerâmicos. O filtro será um pouco maior que o necessário, pois dele partirá um sistema de irrigação de hortaliças já trabalhadas pelos internos. Junto com esse projeto, entregaremos um memorial descritivo, lista de materiais, vídeos, arquivos de modelagem e um documento com lista de manejo. Definida uma área de 8,5 metros por 10, cerca de 85 metros quadrados, passaremos ao primeiro passo. O tanque tem um diâmetro de cerca de 5 metros e 84 centímetros. O segundo passo é marcar e definir onde serão construídos o tanque e o filtro, conforme especificações da planta, desenhando no chão. O terceiro passo é definir o centro do tanque, para dar-se início às escavações, para acomodar o ralo e os canos, que levarão os dejetos ao filtro. Quarto passo é fazer o fundo do tanque, o concretamento. Quinto passo, as paredes e, por último, construir o filtro, que será ligeiramente maior do que o tanque, cerca de 15 centímetros, não deixando o tanque transbordar. O filtro será feito por compartimentos. O primeiro é o decantador, onde ficarão também escovas biológicas, que ajudarão na retenção dos sólidos. O segundo compartimento é um filtro biológico, onde serão adicionadas mídias biológicas para a colonização de bactérias. E, por fim, um SAMP, que é um compartimento que abrigará a água, que irá retornar ao tanque e também, por consequência, poderá ser usado na irrigação. O retorno da água para o tanque dará-se em 45 graus, fazendo com que a água gire, levando toda a sujeira para o centro do ralo, facilitando a limpeza.
e este tanque tem um potencial de 1.200 kg de tilápias. O controle de produção consiste no controle diário de parâmetros da água, temperatura e quantidade de ração, com 3 arraçoamentos diários. Os tratadores precisam ter um olho clínico, coletando dados e fazendo análises, seguindo uma rotina pré-determinada, alimentando uma planilha de forma que seja possível identificar erros e variações com causa-morte. Parâmetros de água que devem ser observados na piscicultura. Recomendamos para isso kits rápidos, que são baratos e de fácil acesso, feitos por reagentes de colometria. O oxigênio dissolvido, o ideal é sempre acima de 5 mg por litro. A temperatura é algo que a gente mede, mas não controla. Trabalharemos com entre 27 e 30 graus, que é o ideal. Abaixo de 20 pode ser que atrapalhe na alimentação, e temperaturas menores que 15 podem levar peixes tropicais à morte. Não as tilápias, mas peixes como pirarucu, tambaqui, peixes amazônicos. Por isso, escolhemos trabalhar com tilápias, elas são mais resistentes. pH. No nosso planejamento, nunca trabalharemos abaixo de 5. O ideal é estar entre 6,5 e 7,5, até para termos uma margem de segurança nas variações. Amônia, iremos trabalhar sempre abaixo de 0,03 mg, podendo chegar no máximo a 0,05 mg por litro. O nitrito é mais letal, pois ele é silencioso. A amônia fere. O ideal é entre 0,35 mg, suportando até 0,7. Parâmetros de arraçoamento. De acordo com o crescimento, aumenta-se a quantidade de ração, a granulometria, ou seja, o tamanho da ração e a sua quantidade de proteínas. Na nossa conclusão, o correto manejo trará ao sistema penal uma valorosa forma de ressocialização, bem como um lucro financeiro ao final de cada ciclo. Os internos terão os conhecimentos necessários para atuarem após o cumprimento total de suas sentenças em diversos segmentos da aquicultura, tanto na mão de obra de tanques elevados, quanto no manejo de peixes em tanques, redes escavados que contemplem sistema de recirculação de água ou não.